Fala, galera. Que bênção. Ah, meu Deus. Que bênção, hein? Culto abençoado. Louvores abençoados. Vamos estar orando nesse momento por essa palavra. Que não seja eu falando, mas que seja o Espírito Santo através de mim. Amém? Então feche os seus olhos. Senhor Jesus, ó Pai, muito obrigado por este dia. Pai, muito obrigado por esse encontro, Senhor Jesus, que o Senhor marcou hoje conosco, meu Pai. Senhor Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor esteja, Senhor Jesus, falando através da minha vida, meu Pai. Que não seja eu falando, que não seja meus pensamentos, as minhas palavras, Senhor Jesus, mas que o Senhor possa fluir através da minha vida, meu Pai. Esteja com cada um que está aqui, meu Pai. Que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, Senhor. Que Tua palavra possa ir de encontro a cada coração, meu Deus. Coloco tudo diante do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Pode se assentar. Gente, o engraçado é que a última vez que o Mateus esteve aqui, ele falou sobre escolhas. E eu não quero copiar o meu noivo. Estou acostumada a chamar de noivo. Mas eu também vou falar sobre escolhas hoje. E eu ia falar que é uma coincidência, mas eu não acredito em coincidências. Deus não é um Deus de coincidência. Tudo que Ele faz por um propósito. E eu acho que falar sobre escolhas é algo muito propício, porque tudo que a gente faz é uma escolha. E eu estava vendo uma pesquisa que diz que uma pessoa, em um dia só, toma em torno de 35 mil escolhas. Em um dia. Se a gente parar para pensar, é verdade. E é muita coisa. A gente decide o horário que a gente vai acordar. E aí depois a gente decide o que a gente vai fazer depois. Eu vou escovar o dente, depois eu vou arrumar a cama, depois escovar o dente. Já vou deixar a roupa pronta, vou escolher na hora. Como que eu vou, que horas que eu vou sair de casa. Enfim, toda a nossa vida a gente escolhe, né? São decisões, cada passo que a gente toma. E tem algumas escolhas que a gente toma que pode ter uma consequência no mesmo dia, como se eu decidir dormir um pouquinho mais, eu vou me atrasar, foi uma consequência da minha escolha que eu tive no mesmo dia. Ou tem algumas escolhas que eu vou tomar hoje que eu vou ter um resultado mais para frente. Por exemplo, se eu não estudar para a prova hoje, quando chegar na prova lá no dia, eu vou me dar mal. Foi uma escolha que eu tomei hoje, que a consequência veio lá na frente. Mas uma coisa é certa. Toda escolha sempre vai ter uma consequência. E se a nossa vida é feita de, sim, um dia, 35 mil decisões, a gente vai ter muitas consequências. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Salmos 1. E esse Salmos, ele fala bastante sobre escolhas, consequências e sobre intimidade com Deus. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse salmo. São 6 versículos, nós vamos passar um a um. Hoje a palavra vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter um estudo sobre Salmos 1. E nesse salmo, ele fala muito no meu coração. É engraçado porque eu estava falando com o Mateus, que quando eu soube que eu ia vir dar a palavra aqui, eu estava pensando em um outro tema, e eu queria falar sobre outra coisa. E aí eu fiquei pensando sobre isso, fiquei orando sobre isso, mas sabe quando não era? E aí Deus me lembrou desse salmo. Ele me lembrou não, né? Porque esse salmo não sai da minha cabeça. Então está constantemente comigo. No acampamento do Live, foi sobre enraizados esse ano, a gente leu esse salmo. O acampamento foi o quê? Fevereiro. Desde fevereiro, esse salmo não sai da minha cabeça. E o Senhor sempre me mostra coisas novas. E são só 6 versículos. Então, vamos ler. Vou pedir para o pessoal colocar lá. E aí vocês acompanham, certo? Salmos 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio leva à destruição.
Bom, como eu disse, esse salmo ele fala sobre muitas coisas e a gente vai separar ele por versículos, para a gente ir conversando sobre as lições que ele traz para nós. E para mim, o primeiro é o que mais fala comigo. Então, vou pedir para colocar o primeiro lá de novo e eu vou pedir para vocês lerem comigo. Vamos esperar um pouquinho? Salmos 1:1. Vamos lá, vocês leem comigo. Como é feliz... Nossa, gente, vamos lá de novo, vou começar de novo. 1, 2, 3 e... Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aí. Só na primeira frase ele já fala muita coisa aqui. O primeiro versículo ele fala sobre as coisas que a gente não deve fazer para a gente ser feliz. Quem aqui quer ser feliz? Boa, todo mundo. Todos nós queremos ser felizes. Então, aqui está o segredo das coisas que a gente não deve fazer. Então, o que a gente não deve fazer? Seguir um conselho ímpio, imitar uma conduta errada e se assentar na roda das pessoas que ficam zombando das outras. O engraçado aqui é que ele começa falando sobre... para a gente imaginar de uma forma melhor, imaginem um funil que te leva para o inferno. É um funil, aqui embaixo está o inferno. E são coisas que a gente não deve fazer. Ele vai te levando de pouco a pouco até o fundo, que no caso aqui a gente está falando do inferno. Porque o diabo ele nunca vai se apresentar para você como prazer, eu sou o diabo, vamos ali cometer um pecado. Porque, obviamente, ele sabe que vocês são adolescentes espertos e vocês, obviamente, falariam, não é isso que Deus tem para mim, não é isso que eu vou seguir. Então, ele é muito estrategista. E ele começa com um simples conselho errado. E aqui entra a primeira lição. Quem é que a gente tem ouvido? Quais são os conselhos que a gente tem ouvido? Quem são as pessoas que nos cercam? Quais são os amigos que a gente tem dado ouvido? Isso é uma coisa muito importante. Porque aqui está falando que antes de você imitar uma atitude errada, você ouviu um conselho errado. Você ouviu algo que não é bom, tomou aquilo como verdade no seu coração. E aí, depois que você tomou isso como verdade, é fácil você estar imitando alguém fazendo alguma coisa errada, porque você já teve o seu pensamento ali confundido. E aí, depois que você ouviu uma coisa errada, tomou aquilo como verdade, começou a imitar uma coisa errada, você facilmente vai estar se assentando junto com as pessoas que fazem coisas erradas. Porque de pouco a pouco você foi levado ao erro. E aí, o legal desse versículo também é que dá para ele trocar de lado. Nós não precisamos, nós somos crentes, acreditamos em Cristo, seguimos a Jesus, e nós não precisamos ser um ímpio, um pecador, para dar um conselho errado e fazer alguém caminhar por esse funil. Às vezes a gente pode ser porta de entrada para alguém entrar no funil do mal, vamos chamar assim, um funil do mal. Então, isso é muito importante, a gente tem que tomar cuidado quais são os conselhos que a gente tem dado, o que a gente tem falado, né? E o diabo é tão sujo que às vezes ele pode confundir a nossa mente, nos iludir, fazendo com que a gente pense que a gente está ajudando um amigo, só que a gente está dando um conselho errado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma amiga, Maria, e a amiga Joaquina. A Maria brigou com a Joaquina e ela veio falar comigo. Nossa, Sara, porque a Joaquina é uma pessoa muito ruim. Ela faz fofoca, ela mente, não sei o que lá. E a gente brigou e eu não quero falar mais com ela. E aí, eu pensando, nossa, eu estou do lado da minha amiga Maria, né? Lógico, nossa, a Joaquina foi muito má. Aí eu vou falar, é verdade, Maria. Nossa, a Joaquina não presta, não anda mais com ela. Ela é horrível, maltrata ela, ignora ela. Eu fui voz de Deus na vida dessa pessoa? Eu fui voz de Deus? Quero ouvir vocês. O que vocês acham sobre isso? Não foi. E nós, como pessoas que seguem a Cristo, nós devemos ser voz de Deus onde quer que a gente esteja. Então, ao invés de eu falar isso, eu poderia falar assim, realmente, ela errou. Mas perdoa ela, senta, conversa com ela. Você quer que eu vou junto? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos encontrar aqui o que o Senhor quer que a gente faça? Vamos orar e pedir sabedoria para o Senhor para saber como lidar nessa situação? Eu não briguei com a Maria, nem com a Joaquina, mas eu dei um conselho bom. Um conselho em cima da palavra de Deus. Então, todo momento a gente precisa buscar sabedoria. Buscar aquilo que o Senhor quer que a gente fale. Aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Isso é muito importante. Porque as coisas começam com pouco. Você não vai... O legal,
quando eu estava pesquisando aqui sobre esse versículo, zombadores, né? Eu estava pesquisando, né? E aí, zombadores são aquelas pessoas, né, que ficam, obviamente, que ficam zombando dos outros. Mas uma pessoa que zomba do outro é uma pessoa que não ama o próximo. Uma pessoa que não ama, ou não conhece a Cristo, ou não permite que Cristo flua através dela. Porque Cristo é a fonte do amor. Cristo é o próprio amor. Jesus é amor. Então, se eu estou zombando do outro, eu não estou sendo um imitador de Cristo naquele momento. Porque eu não estou dando voz a Cristo, pelo contrário. E se eu não estou me alimentando de Cristo e deixando Cristo falar através de mim, quem é que eu estou deixando falar através de mim? Porque Cristo não é. Então, é algo para a gente pensar. E entra até no que o Anthony falou, né? Se eu estou fazendo fofoca, a palavra de Deus fala que fofoca não vem de Deus. Então, se eu não estou sendo um imitador de Cristo naquele momento, eu estou sendo um imitador de quem? Porque de Cristo não é. Eu estou imitando tudo aquilo que a palavra de Deus fala que não é para me imitar. Eu estou imitando um pecador. Então, não é uma conduta que Jesus quer que a gente tome. Passando para o versículo 2. Então, o primeiro, pedi para o pessoal já colocar Salmos 1, 2. Então, no primeiro, o que a gente... As lições mais importantes. A gente tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Então, ouçam os seus pais, ouçam os seus líderes, ouçam os pastores. Busque sempre pessoas que vão dar bons conselhos. Pessoas que têm uma vida íntegra, uma vida coerente com a palavra de Deus. E, em segundo lugar, tomar cuidado com aquilo que a gente fala. A gente não precisa ser um ímpio para fazer uma pessoa ir para o inferno. Às vezes, a gente pode ser uma porta de entrada por um simples conselho errado. Então, tomar cuidado com o que ouvimos, tomar cuidado com o que falamos. Agora, vamos ler o versículo 2. Todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, se o primeiro versículo ele é um funil do que não fazer, o segundo versículo é um funil do que fazer. Então, se o primeiro era um funil do mal, esse é o segundo funil, funil do bem. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar satisfação. O que é satisfação? Encontrar alegria, encontrar prazer. Ter vontade de ler a palavra de Deus. Né? A lei do Senhor é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso manual de fé e prática. Às vezes a gente ouve a palavra lei, parece um negócio duro, um negócio chato. Mas não é. Lei é simplesmente como funciona algo, como deve andar algo, como deve funcionar algo. E aqui na palavra de Deus está falando tudo como a gente deve seguir a nossa vida. É como a gente deve pautar a nossa vida. Então, a gente tem que encontrar alegria na palavra de Deus. E meditar nela de dia e de noite. O que seria esse meditar de dia e de noite? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Vocês cantam tanto uma música que a música não sai da sua cabeça. E aí, mesmo sem você estar pensando na música, a música está rolando na sua cabeça. E aí, passou o dia todo, e aí, antes de dormir, você está cantando a música. E você fala, meu Deus, grudou na cabeça. Basicamente, você ficou meditando na música. E é isso que a gente tem que fazer com a palavra de Deus. Porque... Quando a gente lê um versículo e a gente fica pensando nesse versículo, não, fazer o bem, fazer o bem. Estou pensando em fazer o bem porque eu dou aula para 3 anos e o versículo agora das crianças decorarem, aprendam a fazer o bem. E aí fica pensando, fazer o bem, fazer o bem. Aí vem, gente, quem já bateu o dedinho na quina da mesa? Dói pra caramba. Aí você dá aí você pensa em falar qualquer coisa, mas você fala, fazer o bem, fazer o bem, fazer. E aí você fica pensando nisso, isso vai pautar o seu dia. Chegou no final do dia, você ficou meditando naquilo. O Senhor pode falar coisas novas na sua mente, no seu coração, sobre aquele versículo. Então, o segundo versículo diz sobre isso. O que não fazer? Ouvir coisas erradas, falar coisas erradas. O que fazer? Ler a palavra de Deus e pensar sobre ela de dia e de noite. Terceiro versículo. O terceiro versículo a gente vai dividir ele em 2. Então, o primeiro versículo fala sobre o que não fazer, o segundo sobre o que fazer. O terceiro, parte A, fala sobre como fazer o certo. Então, vamos ler o terceiro versículo. Todos juntos. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Aí, só até aí agora. Aqui é como fazer. Como que eu vou encontrar o prazer na lei do Senhor? Eu gosto muito desse exemplo que ele dá aqui de árvore plantada. Porque se a gente pensar em uma árvore, está falando uma árvore plantada à beira de águas correntes. A palavra de Deus, direto, ele fala
que o Espírito Santo é como um rio de águas vivas, né? E se a gente pensar aqui, a árvore, como que ela fica plantada perto... E aí, aqui mais para baixo vai falar sobre uma árvore viva. Como que faz para eu ser uma árvore viva? Eu tenho que estar perto da lei do Senhor, eu tenho que estar perto da palavra de Deus, né? Então, como que faz para eu encontrar satisfação na lei do Senhor? Eu estando perto do Espírito Santo. Aqui está falando que nós somos como árvores. E águas correntes nós podemos pensar no Espírito Santo, em Deus, na palavra de Deus. Então, nós precisamos estar perto de Cristo. Porque, como que eu vou encontrar satisfação na lei do Senhor? Você não vai acordar um belo dia e falar, nossa, que vontade de ler a Bíblia. Isso é um hábito. Eu duvido muito que vocês nasceram amando tomar banho e escovar os dentes. Isso foi um hábito que vocês construíram. Com certeza, quando vocês eram pequenos e a mãe de vocês ia escovar o dente de vocês, não era o melhor momento do dia. Mas, aos poucos, vocês foram fazendo até o ponto de que, eu espero, vocês não passem um dia sem escovar os dentes e tomar banho. Pelo menos é assim que deveria ser, né? Todo mundo aí toma banho e escova o dente todo dia? Ufa, então esse exemplo está válido. Então, é um hábito. Eu não quero ler a Bíblia, mas eu vou ler. Todo dia a gente tem um momento que a gente para comer. E a gente não abre mão desse momento. Todo dia a gente tem um tempo ali para tomar banho e escovar os dentes. E a gente não abre mão desse momento. Todo dia a gente tem um momento para ver uma série. E a gente não abre mão desse momento. A mesma coisa tem que ser com a palavra de Deus. Eu não quero ler a Bíblia hoje. Tá bom, mas eu tenho o meu tempo ali. Nem que seja 10 minutos. Separa 5 minutos, 10 minutos. E aí, todo dia lá, eu não quero, mas eu vou. Eu não estou com vontade, mas eu vou. E aí, com o tempo, vai indo até o ponto que vai ser algo natural. Você já vai lá, vai arrumar a tua cama, escovar seu dente, sentar, ler a Bíblia. Você não vai nem pensar. Não, tipo, eu tenho que sentar. Não, é algo natural. Já faz parte da vida de vocês. E assim, com o tempo, vocês vão vendo. De 5 vai para 10 minutos, de 10 para 20. E por aí vai, porque vai se tornar um hábito. E vocês vão encontrar prazer e alegria e felicidade em ler a palavra de Deus, passar tempo com Deus, ter experiências com o Espírito Santo. O próprio Anthony estava falando do acampamento. É engraçado, né? Por que a gente vive coisas novas no acampamento? Porque a gente espera por aquilo, a gente fica ansioso por aquilo, a gente fica sedento por aquilo, e aí a gente faz campanha de oração, e a gente faz jejum. Por que a gente também não faz isso para o culto? Porque o mesmo Deus que está lá está aqui. Então, é tudo questão da nossa expectativa. A gente tem também parado e, estou animado para o culto. O que será que Deus vai falar comigo hoje? O que será que Deus tem lá para mim hoje? Eu vou orar, vou fazer um jejum no sábado até o culto. O mesmo Deus que está lá está aqui. O mesmo Espírito Santo que se revela e dá experiências para vocês lá, ele também se revela aqui. Tudo depende da nossa expectativa para esse momento. Vamos lá, vamos ler a continuação do 3. Dá fruto no tempo certo, todos juntos. E suas folhas não murcham. E tudo o que ele faz prospera. Aqui é muito legal, porque quando a gente tem esse tempo com o Espírito Santo, a gente vai dar fruto no tempo certo. O Senhor tem coisas para cada um de vocês. O Senhor tem grandes propósitos na vida de cada um de vocês. O Senhor, ele tem um chamado específico para cada um de vocês. Tem pessoas que conhecerão a Cristo através da vida de vocês, através da boca de vocês. E vocês meditando na palavra de Deus, tendo uma vida próxima do Espírito Santo, no momento certo vocês darão fruto. No momento certo vocês vão falar, nossa, como que eu cheguei aqui? Através de toda uma caminhada que vocês tiveram com Cristo. E aí ele fala aqui, eu acho muito legal quando ele fala as folhas não murcham, porque mais para baixo vai falar que os ímpios, eles são como folha seca. Uma folha que não murcha é uma folha viva. E por que ele está falando aqui que ele tem uma folha viva? Porque a árvore está plantada à beira do rio. Isso é muito interessante. Como é que a árvore vai até o rio? A árvore levanta durante a noite e vai andando até o rio? Não. Ela tem as raízes. As raízes vão até o rio e pegam todos os nutrientes que elas precisam para que as folhas não murchem, a árvore seja saudável, ela dê fruto. E como que é que as raízes crescem? Elas crescem no secreto. A gente não vê as raízes crescendo. Então, como é que vocês vão dar fruto no tempo certo? Vão ter acesso ao Espírito Santo, a tudo aquilo que Deus tem para vocês? Tendo tempo no secreto. No secreto ali, as raízes da árvore, elas vão crescendo
E aí elas pegam nutrientes e elas crescem mais, e a árvore fica forte. E aí um vento que no começo, quando a árvore foi plantada, fazia ela balançar, depois de um tempo não faz mais balançar, fica mais forte. E assim é a nossa vida. Quando a gente tem o nosso tempo secreto com Cristo, aquilo que antes fazia você pecar, ou que era alguma tentação para você, ou algum problema que você tinha, eu falava palavrão, ou eu achava certo ficar, ou não sei, qualquer outra coisa que seja um problema na vida de vocês hoje, que vocês veem como uma dificuldade que vocês precisam vencer, com um tempo de secreto, o que fazia antes vocês pecarem não vão fazer mais hoje. E hoje, tendo mais tempo de secreto, amanhã não vai ser nem mais uma tentação. E o que é hoje não vai ser amanhã. E o que é amanhã não vai ser depois de amanhã. E assim por diante, porque a força do Senhor através de nós nos faz vencer as coisas. Mas como é que a gente tem acesso à força do Senhor através de nós? Através do tempo de secreto. Bíblia, oração, tempo com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Vamos continuar, o 4. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3 e... Não é o caso dos ímpios. Ah, tá, calma. Como que eu ia ler, né, com vocês? Já está no 4, ó? Próximo. Salmos 1, 4. Isso, vamos ler juntos. 1, 2, 3 e... Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. E aqui é o que eu estava falando. Os ímpios, aquelas pessoas que não têm acesso ao Espírito Santo e nem têm o desejo, nem a vontade disso, são como folha seca que o vento leva. Uma folha seca é uma folha que já morreu há muito tempo. Ela não está murcha, ela está seca. Ela já morreu. Porque longe de Cristo a gente não tem vida. Porque se Cristo é a água viva, longe dessa água viva, longe daquilo que nos nutre, a gente não tem vida. A gente é seco. A gente só está existindo. E aqui mesmo fala que o vento leva. Então, uma folha seca, um ímpio, uma pessoa que não se interessa pela palavra de Deus, que não lê a palavra de Deus, que não busca viver o que está escrito aqui, vai para qualquer lugar serve. Ai, por que eu vivo? Não tem motivo mesmo? Por que eu estou aqui? Não tenho propósito, não tenho o que fazer, então qualquer coisa serve. Ah, vou beber, vou ficar doidão, no dia seguinte fica tudo certo, vou beijar todo mundo. E aí é onde a vida vai, ó, de mal a pior. Então, isso daqui é o que a gente não deve fazer. A gente precisa ser vivo, e para ser vivo a gente precisa estar tendo uma vida ativa de intimidade com Cristo. Vamos ler o 5, Salmos 1, 5. Aqui diz a consequência da gente ser sem vida, como uma palha seca que o vento leva. Vamos ler, já está lá? Vamos, 1, 2, 3 e... Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então aqui está a consequência. Quando a gente não se interessa pela palavra de Deus, a gente está no mundão, não resistirão ao julgamento. Eles, infelizmente, já têm o seu destino, que não é o céu. Como a gente mesmo disse no começo, que é o funil para o inferno. O Senhor, Ele dá oportunidade a todos. Mas tem pessoas que negam aquilo que Deus fez por eles. Que a gente não seja essas pessoas. O Senhor, Ele tem algo específico e algo lindo e grande para cada um de vocês. Que eu costumo pensar, né, que Deus, Ele tem um lindo presente. E Ele estica a mão para você com presente. Mas você tem que levantar e caminhar e querer esse presente. E imagina isso de uma forma mais física para ficar mais real. Vamos supor que eu estou com um presente aqui agora e eu falo, toma, um presente para vocês. Um presente para você. Um presente para você. E você me deixa aqui sozinha. Tipo, imagina que fosse um amigo de vocês fazendo isso para outra pessoa. Vocês iam falar, nossa, que falta de educação. Nem pega. Tá dando ali um presente. A pessoa não quer, nossa, né? Tipo, ia ficar com dó da outra pessoa. Ia achar a outra pessoa chata por ter feito isso. E muitas das vezes a gente fez isso com Cristo. Com Cristo. Que não precisava dar nada para a gente. Mas Ele dá. E às vezes a gente decide não querer. Não quero, não. Quero viver aqui a minha vida. Tá de boa colando na prova. Tô de boa dando uns beijinhos.
Não, né? Não é isso que Deus tem pra gente. Deus tem algo tão lindo e às vezes a gente troca por algo tão sujo, tão feio. E o último versículo 6, Salmos 1, 6, que ele diz aqui basicamente é a consequência eterna para os dois. Vamos ler todos juntos, Salmos 1, 6. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aqui é muito legal porque esse aprova, ele pode ter outros dois significados. Pode ser tanto cuida quanto conhece. Então, o Senhor aprova o caminho, ou o Senhor cuida do caminho, ou o Senhor conhece o caminho dos justos. Então, quando nós decidimos por aquilo que Cristo tem para nós, que é ter uma vida de intimidade com Ele, ter uma vida de satisfação, alegria na palavra de Deus, uma vida que faz aquilo que é certo, uma vida íntegra, né, uma vida justa, o Senhor cuida do nosso caminho. O Senhor, Ele conhece o nosso caminho e Ele aprova o nosso caminho. Eu acho que a melhor coisa, assim, é algo que eu sempre peço para o Senhor, eu falo, Senhor, que a minha vida alegre o seu coração. Que o Senhor fique alegre com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, com o meu louvor, sabe? Eu acho que não tem coisa melhor do que pensar que o Senhor está alegre com você. Já aconteceu com vocês de vocês fazerem alguma coisa... quando eu aprontava, eu era mais nova, eu aprontava, e meu pai falava, eu vou conversar com você, nossa, isso para mim era pior. Eu já ouvi, para o Mateus é a mesma coisa que eu já ouvi ele falando isso. Para mim era pior do que se ele me desse umas palmadas. Porque, nossa, quando ele chega e fala assim, você me desapontou. Nossa, não sei se isso já aconteceu com vocês, mas me quebrava. Eu ficava, quando ele falava assim, quebrou minha confiança. Nossa, isso me quebrava. Eu ficava, mano, vacilei. Vacilei feio. Eu ficava tipo, não conversa comigo, me bate. Que é melhor? Porque, nossa, eu acho que não tem coisa pior do que a gente sentir que a gente decepcionou alguém importante pra gente. Do que a gente sentir que a gente chateou alguém importante pra gente. E imagina que muitas vezes a gente pode fazer isso com Cristo. Isso, nossa, é um peso muito grande. A gente tem que entender o peso disso. Cristo, o Criador do mundo, aquele que fez tudo, aquele que te deu a salvação sem você precisar. Aliás, a gente não merece. A gente não merece salvação. A gente não merece nada do que Cristo dá. Nós, por nós mesmos, não somos bons. Qualquer coisa de bom que há em nós, vem de Cristo. E ainda assim, Cristo, Ele dá uma oportunidade para a gente, dá algo bom para a gente. E aí a gente faz algo ruim, chateia o coração de Cristo. Eu acho que não tem nada pior do que a gente chatear aquele que deu a vida para nós. Mas não tem nada melhor, não tem nada que deve deixar o seu coração mais feliz do que pensar, o Senhor aprova o meu caminho. O Senhor se alegra daquilo que eu estou fazendo. O Senhor se alegra de onde eu estou. O Senhor se alegra da minha conduta. E aqui está falando, o Senhor aprova o caminho dos justos. Ele aprova, Ele está de acordo. Ele está do seu lado, Ele está com você. E aí, quando a gente está fazendo aquilo que Cristo quer que a gente faça, Ele dá as estratégias certas, Ele coloca as palavras certas, Ele nos ajuda. Aqui mesmo está falando que essa palavra prova pode ser também cuida. Ele cuida do seu caminho. Nada vai te faltar. Aquilo que você precisa para completar a obra de Cristo, o Senhor vai suprir. Aquilo que você precisa... tem alguém na minha escola, ele não conhece a Cristo, mas eu quero falar. Se você quer, coloca isso diante do Senhor, que o Senhor vai te dar a estratégia certa. O Senhor vai te colocar as palavras certas, vai criar a situação para você falar. Porque a obra do Senhor, ela não para. E quando a gente tem um coração disposto a ser usado pelo Senhor, o Senhor nos usa. Basta a gente estar com o coração no lugar certo. Mas aqui, a continuação. Mas o caminho do ímpio leva à destruição. E isso é algo muito forte, porque, imagina, se a gente pensar que tudo começou com um conselho errado. Através de uma palavra errada que a gente fala, o começo, né, a primeira frase do versículo, ele tem a consequência aqui na última frase do capítulo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo, né, que nos cerca, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente assiste, aquilo que cerca a nossa vida, o que a gente toma como certo, como errado. Porque nós precisamos ter a palavra de Deus como guia da nossa vida, para que a gente não chegue lá no fundo e veja a destruição dos nossos caminhos.
Então, eu queria realmente que o foco dessa palavra fosse, né, que a gente leve tudo isso como lição, que a gente leve tudo isso para nortear a nossa vida. Mas, para mim, aqui, o que mais fala ao meu coração, que eu queria compartilhar com vocês, é esse começo. Eu queria chamar o louvor para subir. O que mais pega para mim aqui é esse primeiro versículo, como tudo começa com pequenas coisas, né? Então, um conselho errado, uma palavra errada que a gente fala, uma palavra errada que a gente ouve e toma como verdade. Tem uma palavra que eu conheci não faz muito tempo, mas chama cosmovisão, né? Cosmovisão é o que norteia a nossa vida, né? Como a gente olha para o mundo. Que a gente possa ter uma cosmovisão bíblica. Eu estou na faculdade, não tem uma diferença entre pensamentos da faculdade e pensamentos cristãos. Ou, eu sirvo a Cristo só de sábado. De sábado eu estou lá no Soul. Não, é uma vida inteira. É uma vida cristã. É uma vida com Cristo. Não importa onde eu esteja, eu sou boca de Cristo. Não importa onde eu esteja, onde eu chegar, a luz de Cristo tem que chegar junto. O que eu falar tem que ser boca de Cristo, tem que ser palavras de Cristo. Então, nesse momento, eu queria fazer um apelo para 3 pessoas. Né? A primeira pessoa que tem ouvido coisas e tem tomado como verdade coisas que não são de Cristo, coisas que não estão na palavra de Deus. Coisas que não fazem sentido com a palavra de Deus, com uma conduta de uma pessoa cristã, né? E a segunda pessoa que eu queria chamar para estar vindo aqui, a gente está orando, são aquelas pessoas que têm falado coisas que não edificam Cristo. São aquelas pessoas que, às vezes, têm dado um conselho, mesmo que ingenuamente, têm dado conselhos que não refletem a palavra de Deus. Pessoas que, às vezes, têm dado conselhos ou que têm falado coisas em rodas, com amigos, que não refletem a palavra de Deus. E, em terceiro lugar, pessoas que querem buscar por sabedoria. Pessoas que querem buscar por mais intimidade com Cristo. Pessoas que querem realmente ter as suas raízes firmes no solo, na rocha, que buscam realmente os seus nutrientes no lugar certo, na fonte de água viva que é Cristo. Pessoas que querem ter sabedoria para andar com Cristo todos os momentos, para aproveitar cada momento da vida, estar na presença de Deus todos os momentos, porque Cristo está sempre conosco. Às vezes quem não está com Cristo somos nós. E aí é nesse momento que a gente precisa colocar a mão na consciência e pensar: será que eu estou sendo um pequeno Cristo aqui? Será que o que eu falar vai edificar meu amigo? Será que o que eu conversar com meu amigo aqui e sair, eu vou deixar ele pensando sobre algo bom? Ou vou fazer com que repercuta na vida dele uma atitude boa? Ou que se transforme em uma atitude ruim? Então, o pessoal do louvor vai estar cantando uma música. Por enquanto eles cantam, vocês possam vir à frente e a gente vai estar orando junto. E porque Deus tem grandes coisas na vida de vocês. Então, queria pedir para que vocês venham na frente. Quem tem ouvido coisas que não são de Cristo, pode cantar. Quem tem ouvido coisas que não são, que não estão pautadas na palavra de Deus. Quem tem falado coisas que não estão coerentes com a palavra de Deus. E aqueles que querem buscar por mais intimidade, por sabedoria. E ter um momento com Cristo. Então, por enquanto o louvor vai estar cantando uma musiquinha, vocês podem vir à frente. Glorificar o teu nome.
Nós precisamos apenas ter sabedoria e ter sensibilidade para sempre estar ouvindo a voz do Senhor, porque não tem um momento do dia que Ele não está ao lado de vocês. Senhor Jesus, ó Pai, neste momento eu coloco diante do Senhor, ó Pai, a vida de cada um desses adolescentes, meu Pai. Senhor Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que as suas mentes, os seus corações, ó Pai, possam estar cativos ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que cada sugestão do inimigo, Senhor Jesus, que vir aos ouvidos, Senhor Jesus, seja silenciado em nome de Jesus. Porque, Senhor Jesus, o inimigo não tem poder e não tem voz sobre a vida de nenhum aqui, meu Deus. Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade sobre a vida de cada um deles. E onde quer que eles pisem, Senhor Jesus, que eles possam ser luz do Senhor, meu Pai. Onde quer, ó Pai, que eles estejam, Pai, que eles possam ser, ó Pai, portadores do reino de Deus, meu Pai. Senhor Jesus, ó Pai, que as pessoas que eles falem, Senhor Jesus, que eles possam ser boca do Senhor, meu Pai. Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor os use, Senhor Jesus, e dê grandes experiências, ó Pai, na vida deles, ó Pai. Que eles possam, Senhor Jesus, ó Pai, ter intimidade com o Senhor, ó Pai, e desfrutar, ó Pai, de algo que eles nunca desfrutaram antes, ó Pai. E que quando eles sentirem, Senhor Jesus, tiverem uma experiência com o Senhor, ó Pai, meu Pai, neste momento eles não irão querer, ó Pai, estar em nenhum outro lugar, meu Deus. Que eles possam ansiar por isso, Pai. Que eles possam ter esse desejo, Senhor Jesus, de caminhar com o Senhor de dia e de noite, Senhor Jesus. Que seus ouvidos, Senhor Jesus, possam estar fechados para qualquer coisa, Senhor Jesus, que vir, ó Pai, qualquer sugestão que não esteja, Senhor Jesus, pautada na Tua palavra, meu Pai. Que a vida deles possam estar seladas e coberta pelo sangue do Cordeiro, meu Deus. Que eles possam, Senhor Jesus, ó Pai, ter intimidade, buscar cada dia mais, Senhor Jesus. E que nas suas escolas, nas faculdades, onde quer que eles estejam, meu Pai, que eles possam levar o Teu reino. Coloco eles diante do Senhor, ó Pai, e agradeço pela vida de cada um deles, porque eu sei que o Senhor, ó Pai, os usará grandemente nesta nação, meu Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Amém.